Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fabiano Caruana fez uma saga aí no campeonato The American Cup 2022, enfrentou grandes jogadores como Jeffrey Chong, apesar do nome ele é um jogador norte-americano, o jovem Samuel Sevian, que acaba de cruzar a barreira dos 2.700 aí de rating, muitas novidades. Temos também Caruana contra Leiner Domingues Pérez, também outro norte-americano, apesar do nome, e Levon Aronian, né, o armênio, que também joga pelos Estados Unidos. Então a gente tem esse grupo aí de jogadores e vamos dar uma olhada aqui nessa, né, que já é etapa final aqui. A gente tem aqui o Caruana contra o Jeffrey Chong, tá bom? E vamos dar uma olhada então nessa partida que aconteceu. Essa partida, galera, esse torneio ele é pensado, né? Mas aqui como eles empataram, nesse formato aqui eles faziam mini matches, né? E aqui tava empatado esse mini match e aí tinha que desempatar e a gente tem um Armagedon aqui e o Caruana então tem 5 minutos e o Jeffrey Chong tem 4 minutos e não tem acréscimo. Esse é o drama aqui dessa partida, né? E a gente tem aí a defesa francesa jogada aqui pelo Jeffrey Chong. E vamos ver como é que o Caruana vai combater essa defesa francesa. Ele segue com a variante de cavalo C3 aí protegendo o peão central. E o Jeffrey Chong, o lance mais jogado aqui, acho que os lances mais jogados são bispo B4 ou cavalo F6 desenvolvendo. Ele vai para uma variante mais rara aqui com o peão toma. Depois segue desenvolvendo o bispo, que é uma das maneiras de rapidamente ativar esse bispo mal da francesa. Bem interessante essa abordagem do Jeffrey Chong. Será que o Caruana está preparado? Ele costuma dizer que ele tem milhares de variantes decoradas, né? Vamos ver aí, o preparo do Caruana é absurdo. Bom, ele seguiu desenvolvendo o cavalo, o bispo realmente encontrou uma boa atividade aqui em C6, bispo D3 protegeu, o cavalo está protegendo o centro, e aqui seguimos desenvolvendo. Cavalo D7, roque, o cavalo veio para F6, e o cavalo de E volta para D2. Esse é o Caruana, né? Cara, achar esse lance de cavalo voltando aqui para D2 é sofisticado, né? Porque que a gente pensa em fazer aqui? A gente pensa em jogar um lance como bispo G5, bispo E7, assim joga o cidadão comum, né? Mas um grande estudioso aqui como o Caruana, e não teria, acho que, creio eu, nada de errado, né? Mas o Caruana tem os estudos em dia e volta o cavalo para D2, tapando o bispo. Aquele que o lance que você faz e o professor manda voltar, não é assim? Ele fala, não, aqui você volta, você tem lance melhor, você fechou o próprio bispo, né? Show me the book! O Caruana jogou isso daqui contra o Jeffrey Chong e a partida aqui seguiu com o bispo por F3, né? Pode parecer um pouco estranho, na verdade porque já comprometer aqui o bispo tão cedo, né? Mas esses caras jogam xadrez de outro mundo realmente, né? E você pensa o seguinte, por que não jogaram lance como o bispo E7, né? Será que ele está receando aqui uma tempestade com C4 e D5 ou coisas desse tipo? Por que a necessidade de capturar aqui o cavalo, né? Então são lances assim que seria bom perguntar para o Jeffrey Chong. Não tem muito como a gente entender esse bispo por F3 aqui. E aqui o Caruana segue com o cavalo por F3, bispo D6, C4 de qualquer maneira. E depois do roque a dama desenvolvendo aqui para E2. C6 foi jogado, bispo D2. E aqui o Caruana vai para esse plano, né, de colocar também o bispo dele aqui em C3. E colocar o par de bispos bastante forte nessa diagonal. E de repente começar um ataque na ala do rei. E agora, Jeffrey Chong, como é que você vai lidar com isso? Ele segue com o dama C7, conectando as torres, pressionando sempre lá em H2. E aqui bispo C3, essa formação bacana dos bispos aqui do Caruana. As torres agora jogam na coluna E. Aqui o Jeffrey Chong segue com A6 e o Caruana agora traz a outra torre também para jogar. O Jeffrey Chong faz a mesma coisa e tá bonitinho, né? Todo mundo protegeu o rei, trouxe as torres aí, desenvolveu as peças. E vamos ver como segue agora. Bispo C2, né? O que o Caruana tá fazendo aí? Eu acho que ele tá dando a casa de D3 aqui pra dama e vai querer começar a atacar na ala do rei, hein? E o Jeffrey Chong tem que fazer alguma coisa aqui. Ele segue com o bispo voltando lá pra F8. E agora não dá mais pra jogar. Vamos por dama D3, né? Porque de fato o cavalo tá atacando lá, não tem uma maneira razoável. E aqui as pretas seguras poderiam seguir simplesmente com contra-jogo aqui com B5, né? Então o Caruana tem que ser mais sofisticado aqui, ele segue com o cavalo em E5. E aqui eles trocam em E5, o cavalo vem para D7. Pressão para cima do peão central. E agora o Caruana vai para uma ideia espetacular aqui na posição. Ele vem com esse H4 aqui, aproveitando que o cavalo não é mais um defensor do rei, né? O cavalo não tem mais acesso para proteger o rei. H4 já parte com um ataque, aproveitando aqui que esses bispos estão realmente monstruosos. A dama também vai ter a possibilidade de entrar e a torre também vai poder se juntar ao ataque. Então a questão é, será que o Jeffrey Chong consegue parar isso?
Bom, ele segue com contra-jogo na ala da dama aqui com B5. O Caruana não para, H5. E aqui G6 foi jogado pelo Jeffrey Chong. E aqui B3, o Caruana tem que gastar um tempinho aqui também. Dá um pouquinho de atenção aqui na ala da dama, né? Assim conseguiu aqui o Jeffrey Chong, é tudo que ele tem, é um jogo aí na ala da dama. E agora a torre D3 exclama aqui pelo Caruana, né? Prometendo fortes emoções aqui. B4 atacando o bispo, que recua aqui para casa de D2. E depois de bispo G7, bispo F4. Sim, o Jeffrey Chong conseguiu um contra-jogo interessante para cima do peão central, né? Então tudo que ele tem agora é isso, é esse ataque agora aqui nesse peão que ficou... né, é um alvo aqui na posição que está atacado 3 vezes, então o Caruana tem que se dedicar aqui um pouquinho para proteger o peão. E aqui o Jeffrey Chong segue aqui, interessante notar isso, né? Ele vai desviando a atenção aqui para a ala da dama, o Caruana captura logo esse peão, e agora cavalo C5, o Jeffrey Chong ganhou um pouquinho de espaço aí. E agora o Caruana poderia, por exemplo, jogar um lance como torre H3 aqui, por que não, né? E seguir com o ataque na ala do rei, mas ele vai para esse lance surpreendente aqui, torre D6. Cavalo B7 foi jogado e agora a torre está atacada, torre toma, e aqui H6 é sempre um lance assim estratégico, né? Jogar o H6, agora o bispo está atacado, recuou lá para F8, torre D1 luta pela coluna D, e aqui cavalo C5, o Jeffrey Chong está tentando voltar aqui para o jogo e recuperar o peão que ele sacrificou, né? Porque por enquanto o Caruana tem um peão a mais. O Caruana não vai deixar isso daí acontecer. Primeiro ele troca as torres, propõe a troca de damas. E agora, quando o Jeffrey Chong coloca a pressão aqui no peão de A4, o Caruana vai lá e protege, né? Então aqui o peão muito bem protegido. O Caruana a par de bispos contra bispo e cavalo. E o Caruana com um peão a mais, né? O ponto todo é esse. O Jeffrey Chong segue com dama aqui em A6 pressionando os peões. E aqui bispo B3. Aqui encaixou, né? Quando o Caruana joga essa estruturinha aqui, aí beleza, tá tudo protegido. Mas também como é que ele vai progredir aqui na posição? Difícil. O Jeffrey Chong segue colocando resistência com bispo em E7. Aqui bispo E3 atacando o cavalo, dama em A5, dama D4. E a gente vê o drama da posição, né? O Caruana um pouquinho melhor no tempo aí, 1,36 pro Jeffrey. Rei F8 foi jogado. E aqui o Jeffrey vai para uma ideia fantástica, defensiva, né? O ponto todo é o seguinte, o Caruana tá permitindo aqui a captura do peão de A4, porque ele quer invadir aqui a posição, quer atacar o rei do Jeffrey Chong, né? Então o Jeffrey Chong traz essa ideia de colocar o rei em D8 e agora sim em E8, e agora sim o peão de A4 está atacado. O Caruana poderia defender aqui, mas ele se esquece e joga G3 e agora o Jeffrey Chong captura aí o peão e o Caruana segue com o bispo G5. Bispo toma, dama toma, cavalo aqui em C3, o Jeffrey Chong feliz da vida recuperou o seu peão, tá atacando agora em A2 e mais o Caruana tá ameaçando aqui capturar em H7 promover outro peão. Então o Jeffrey Chong mais uma vez tem que dar atenção para isso. Cavalo em E4, dama em F3, né? Ô Rafa, por que ele não deu cheque aqui e não capturou, né? O ponto todo é que aqui a posição é perigosa. Por exemplo, se o Caruana tivesse ido para essa estratégia, né? Depois de rei E7, por exemplo, e dama por H7, ele vai perder o jogo aqui. Olha o perigo aqui, olha o perigo, galera. Dama C5 com mate forçado, né? Então aqui não dá pra... Parece que as brancas estão ganhas aqui. Opa, tem um peão para... Acabou, as pretas ganharam, não tem mais como defender, né? Nas casas escuras o bispo não consegue ajudar. E aqui então acabou, né? Rei sai, dama também F2. E aqui acabou, não tem mais o que fazer de fato, qualquer lance. Tá vindo cavalo por G3 mate, né? Então a posição é perigosa, né? Por isso o Caruana aqui, mesmo com pouco tempo no relógio, essa turma aqui é ligeira demais, né? Dama em F3, mantendo a proteção em F2, atacando o cavalo. E aqui dama por E5, capturando o peão e defendendo o cavalo. De repente ficou esquisito pro Caruana. O Caruana que tava tão bem, né? Agora tá esquisita a posição. Bispo A4, aqui vai para um contra-jogo. Que luta, né? Rei E7, bispo toma, o cavalo agora está atacado, o cavalo vem para D2, a dama e o peão estão atacados, aqui a dama vem para D3 protegendo, dama D6, ataca o bispo, ataca o peão, e aqui então trocas e a gente tem esse final, né? Um final emocionante, onde o Caruana tem 36 segundos e o Jeffrey Chong 24, um final complexo, 5 peões para cada um, muito difícil de calcular, talvez melhor para as negras, né? Pela facilidade de atacar o peão de C4. Vamos ver como é que o Caruana vai tentar se segurar, né? Aqui, um lance como rei C5, talvez pudesse ser considerado, mas não sei se funciona, né? Porque aí o rei tá longe demais aqui dos peões, né? Então aqui o Caruana poderia jogar com bispo E8 e ter um forte contra-jogo, talvez melhor até para as brancas. Então, por enquanto, o cavalo aqui em E4, bispo aqui em A4... O Caruana fica esperando ali, fica à espreita, né? Mas agora o rei vem para C5
E aqui não adianta mais jogar, né, o bispo aqui por conta do cavalo aqui protegendo o peão e atacando o bispo. Então rei G2 foi jogado, rei por C4, tá esquisito pro Caruana isso aqui, rei F3, rei D4 protegendo o cavalo, bispo E8, o cavalo veio para D6, protegeu tudo. E aqui tá um desespero, Caruana 14 segundos, Jeffrey Chong 18, 13 segundos pro Caruana, 17. Aqui é uma loucura, galera. Realmente as pretas estão completamente ganhas aqui se for olhar na posição. Mas olha o drama aqui, né? 6 segundos agora. E o Caruana me inventa esse sacrifício aqui para criar um peão passado, né? Na hora certa aqui ele complicou a situação. As pretas estão completamente ganhas. O Jeffrey Chong encontra o melhor lance da posição rapidamente, que é cavalo G4. Toma lá em H6, as pretas mais uma vez estão ganhas, porque agora é E4 e as pretas vão promover primeiro. Mas o Caruana tem 5 segundos, tem 2 segundos a mais que o Jeffrey Chong, ele joga imediatamente bispo G6. O Jeffrey Chong joga com E3, bispo H5, evitando aqui o avanço do peão. E aqui cavalo em F5 e depois de rei H3, rei C3 e as pretas ganharam, né? Isso aqui não tem como evitar e as pretas vão ganhar. No entanto, depois de rei G2, olha o tempo do Jeffrey Chong, depois de rei G2 aqui, caiu o tempo do Jeffrey Chong. Vitória do Fabiano Caruana, galera. Esse é o drama, né? O drama de todo o Armagedon, né? E aqui não foi diferente. Rei D2 acabou a partida, né? Aqui, o que as brancas podem fazer para evitar aqui? Vai jogar um rei F1? Não funciona, né? Olha só, cavalo por G3, né? E aqui cavalo por H5. Uma posição completamente vitoriosa para o Jeffrey Chong, mas assim é o xadrez, né? E assim são os campeões. Eles também têm, entre aspas, sorte. Eles conseguem, não é sorte, mas eles conseguem a vitória na hora que precisam, né? E aqui a gente tem o relatório dessa partida. O Jeffrey Chong foi mais preciso, olha aí, né? 84,4% de precisão para o Jeffrey Chong. O Caruana dominou a partida toda, né? Mas foi incrível o recurso defensivo de rei E8 do Jeffrey Chong. Igualou a partida e depois aproveitou os erros do Caruana para ficar melhor, mas perdeu no tempo, né? Então, muito bem. Essa foi a primeira partida. E aqui é o seguinte, galera. Fabiano Caruana contra Levo Aronian, a final, aqui a partida tão aguardada, aqui o Caruana contra o Leão Armênio, a gente tem 2 gigantes aqui do xadrez, né? E vamos olhar essa partida então, tão esperada entre esses 2 super GMs aqui, o Caruana e o Aronian, jogadores aí com quase 2.800 de rating, né? Vamos dar uma olhada nesse espetáculo. O Caruana aqui abriu com mais uma inglesa, né? E aqui o Aronian vai para o E5. O Aronian é outro conhecedor feroz aí de aberturas. Aqui o fianqueto mais uma vez pelo Caruana e o Aronian vai para esse gambito Aronian, aqui o gambito do leão armênio, né? Ele joga esse cavalo D4. Em geral não é bom capturar esses peões aqui, né? Fazer um cavalo por E5 aqui pode ser perigoso, né? Aqui, por exemplo, dama E7. Olha que gambito malandro aqui, né? E se o cavalo tá atacado, né? Se o cavalo sair para F3, pendurou, vai levar mate. Não é possível isso, né? Cavalo F3 aqui leva o cavalo por F3, cheque mate, né? Então aqui tem que tomar cuidado. Esse leão armênio aí colocou um gambito. É claro que aqui dá para segurar, né? Jogar um F4, mas depois de D6 a coisa tá esquisita, né? Tem que tirar o cavalo aqui para D3. É bem esquisito isso. Aqui dá pra você seguir até com... Cavalo F3 aqui eu não sei se de fato é bom, né? Porque também o cavalo vai ficar atacado. Mas aqui a posição já é estranha, né? Para as brancas. Deve ter compensação, não dá mais pra fazer o roque, né? Se quiser fazer o roque aqui tá perdido, né? Se jogar bispo G2 aqui, leva... Bom, aqui tá caindo o cavalo, né? Tá caindo o cavalo. Uma loucura, galera. Uma loucura. O Aronian coloca perigo. Esses gambitos são sempre perigosos, né? Você fala, esse peão aqui não pode dar boa, né? E aqui, claro, o Caruana não vai cair nos gambitinhos. Segue aqui com o bispo G2 protegendo. Aqui trocam em F3. E aqui bispo C5. Bom desenvolvimento aqui do Aronian. E o Caruana segue com D3 aqui. Todo mundo protege os reis, o Aronian perigoso, sai ganhando espaço na ala da dama, o Caruana volta o bispo pro fianqueto, e aqui C6 preparando para jogar no centro. Que monstros, né? Bispo D2, D6, A3, e aqui bispo E6 desenvolvendo peça, preparando aí, só falta agora tirar a dama daí, conectar as torres e tentar alguma ruptura de peão, né? E o Caruana, por sua vez,
também conecta as torres. Aqui H6 o profilático e o Caruana já manda o cavalo A4 perseguindo o bispo. O Aronian estoca o bispo lá em cima e aqui C5. Opa, Caruana começou com ação, o Aronian aceita e trocam aqui em C5 e agora bispo D5 propondo trocas no centro que o Caruana recusa com F3. Olha aí, preparou para jogar um E4, hein? O Aronian segue com A4, dominando aqui a casa de A5, agora também ganhando bastante espaço aqui na ala da dama, né? Um peão para 2 aqui, mas agora E4 atacando o bispo. E aqui cavalo D7 primeiro pelo Aronian, primeiro atacando a dama e depois que a dama sai, agora sim colocando o bispo aqui em B3, conseguiu fazer esse posto aqui com aquele A4 bispo B3, jogam demais esses caras, né? Que espetáculo que a gente vai vendo aqui, são realmente os melhores do mundo. F4 seguiu o Caruana, tentando agora ataques na ala do rei. E dama B6 aqui, forçando a troca das damas, o Aronian, né? Dama toma, e agora a torre de A em C1, o Caruana tira a torre do cantinho, e torre de F em D8, e agora o Aronian vai pesar pra cima desse peão. Não tem uma maneira muito fácil de proteger esse peão, talvez bispo E3 funcionasse também, porque tá atacando o cavalo, mas também é só tirar o cavalo, né? E aqui o peão continuaria atacado, talvez torre C3 também, mas o Caruana prefere defender aqui com torre F3, que à primeira vista é um lance estranho, mas é o melhor lance da posição, porque ele dá a casa de bispo F1, e aqui ele vai ter que fazer uma manobra para poder talvez levar o rei e tudo mais, defender e livrar a torre daqui, porque essa torre não tá feliz em F3, né? A partida seguiu com cavalo D7, agora bispo aqui em H3, bispo aqui em E6 propondo trocas, o Caruana troca e agora vai trocar a defesa aqui, né? Ele quer levar o rei para defender o peão e tirar a torre daí. C5 foi jogado, rei E2, finalmente protegendo o peão. B6, bispo C3, pressionando agora no centro. E aqui torre de A em C8 pelo leão armênio, entregando o peão lá de E5, né? Você fala, não, mas agora acabou. Isso foi muito ruim, agora é só tomar esse peão aí e o Caruana tá ganho, né? De fato ele poderia jogar isso, mas ele não estaria ganho. O cavalo B8 aqui promete fortes contra-jogos aqui. Vai querer colocar o cavalo aqui em D4, né? E tem um forte contra-jogo aqui para as negras e são peões dobrados, né? Então não vale tanto assim. Por isso o Caruana seguiu simplesmente com torre F1, o Aronian segue com torre F8 e agora rei E3 aqui, protegendo lá em F4, torre C7 e agora sim F por E5, trocam-se as torres e segue aqui com cavalo B8, com aquele plano lá o Aronian. Mas agora o Caruana me faz esse lance D4 e dizendo pro cavalo, esquece sua casa de vir aqui para D4, você não vem mais para cá não. Porque depois aqui de torre C, agora o bispo já tá atacando aqui em B6 e o Aronian vai para esse contra-jogo aqui com torre C2, né? Será que dá para ganhar isso aqui? Torre D1 foi jogado, o cavalo vem para C6 atacando o bispo vem para C3 e agora a torre por H2, o Aronian captura aí mais um peão. A gente tem esse final incrível aqui, né? O Aronian tem mais tempo, mas a posição aqui do Caruana é muito boa, né? Aqui são 5 peões para cada um, mas o Caruana tem uma torre mais ativa, aí que ele ativa agora imediatamente com torre D6. Cavalo A5, aqui o rei vem para F3, né? Os jogadores aqui evitando aqui duplos, né? E tudo mais, aqui seria dramático, né? Torre por peão, cavalo C4, aqui você chora. Quem já passou por isso levanta a mão, né? Então aqui rei F3, esses caras não. Rei F7 aqui foi jogado e agora a torre por B6, agora sim. Cavalo C4 tentando um contra-jogo, atacando a torre. Torre B7 ganhando um tempo e agora a torre por G7. Caiu lá em B2, tudo bem, bispo B4 agora pelo Caruana. Que classe, que categoria esses dois aqui, né? O Caruana tem um peão a mais, mas o final ainda não é fácil. Torre 7 atacando esses cacos de peões, mas agora cavalo C4. O Aronian também vai para o contra-jogo. O torre por E6 agora protegendo o peão. Quanta categoria, né? H5 aqui, bispo vem para D6. Agora H4 e aqui torre G6 protegendo o peão ali de G3. Torre H3, torre G8 com cheque. O rei passa para D7, torre G7. O rei vem para E8 e aqui o tempo dos dois já está caindo, né? 2 minutos, 1 minuto. Torre C7 atacando o cavalo. Torre por G3, cheque, rei F4. Cavalo toma, peão toma, torre toma por A3. No final das contas ficou torre e 2 peões para cada um. Mas o ponto todo é que esses peões do Caruana e o rei também, a posição dos peões e do rei é imbatível. Rei F5, torre G3 e aqui simplesmente E5. E não tem como evitar aqui a vitória das brancas e por isso leva o Aronian, leão armênio. Que luta, né? Isso aqui é o que a gente tem de mais bonito no xadrez entre seres humanos, né? E5 aqui, uma belíssima vitória. O Aronian abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui
não tem como evitar, né? O peão vai avançar aqui, eles vão fazer uma fortalezinha e a torre vai dar mate, né? E aqui não tem o que fazer mesmo. Torre D3 vai evitando aqui o avanço do peão, mas aqui, qualquer lance, rei E6 aqui ameaçando mate, teria que jogar aqui um rei D8, talvez, torre A7, né? E aqui acabou, né? Tá ameaçando mate mais uma vez, teria que jogar um rei C8, torre por A4, cai mais um peão, tá caindo o outro, que não tem o que fazer, né? H3, vamos tentar um pouquinho mais, rei E7 aqui, acabou, né? Aqui... rei B7, 6, enfim, não tem como progredir aqui. Tentar avançar o peão, a torre segura, né? E aí vai ter que proteger o peão e agora acabou, né? Ah, mas o rei encosta aqui, sai da lá. Ó, o final ainda é complicado. Acho que aqui o melhor é tomar logo o peão, né? Porque se você der cheque aqui, o rei sai, você pode promover, mas as pretas estão promovendo. Então aqui você toma logo esse peão e aí sim acabou, né? Aqui não dá, aqui não dá mais. Aqui já ficou claro que não dá mais, né? E além de tudo, o outro peão tá promovendo, o rei tá em cheque. Então a gente tem essa belíssima vitória aqui do Caruana. Vamos dar uma olhada na precisão aqui no relatório, né? A gente teve uma precisão, mais uma precisão monstruosa do campeão aqui do American Chess Cup 2022, né? No 94 foi mais preciso e a gente vê que bonito aqui o gráfico, né? Realmente uma grande luta, mas a gente vê como o Caruana tem um entendimento superior, né? Ele vai melhorando a posição, melhorando. Não é à toa que ele ganhou o torneio de candidatos de 2018 e foi jogar contra Magnus Carlsen ali, o Mundial, né? E vamos ver, Caruana de novo aí no torneio de candidatos esse ano, um torneio que promete aí muitas e muitas emoções, né? E aqui os resultados finais, né, galera? Aqui a classificação final, então, do torneio. A gente teve aqui a vitória do Caruana, olha aí, primeira colocação, vamos puxar a tela um pouquinho mais pra cá, ó. Caruana na primeira colocação, levou o seu prêmio aí de $50 mil. O Levon Aronian ficou na segunda colocação, $35 mil. E aqui, Leiner Domingues Pérez terceiro, Ray Robson quarto, Sam Sevian aí em quinto, Wesley So, Sam Shankland e o Jeffrey Chong, né? Um torneio onde o Wesley So termina aí na sexta colocação, empatado em quinto aí, né? Realmente é um torneio muito forte, né? O Sam Shankland e o Jeffrey Chong ficaram aí na sétima colocação, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo aí, né, as partidas do Caruana para ganhar aí o torneio americano de 2022, né, não é o campeonato norte-americano, né, é o The American Cup, mas também uma Copa forte aí, com boa premiação aí lá em São Luís pro Caruana. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.